Deus abençoe a igreja. Mais uma vez passando por aqui para deixar uma palavra para aqueles que vão ouvir, para nós poder tá meditando mais uma vez na palavra do Senhor. Porque Jesus ele falou bem assim: examinai as escrituras sagradas, porque cuidais de ter nelas a vida eterna. Tudo que nós precisamos ou necessitamos está na palavra. A palavra ela traz direção para nós, a palavra ela traz conselho para nós, e a palavra do Senhor também, ela é uma fonte inesgotável. Uma fonte é essa que ela pode saciar a fome e a sede da alma do ser humano, se assim o ser humano quiser. Se assim o ser humano quiser. Porque, irmão, se tem uma coisa que nós precisamos é da palavra de Deus. Duas coisas: não podemos deixar a palavra e nem tampouco a oração. Duas bases, dois fundamentos que a igreja primitiva ela levava lá atrás. E os irmãos, a igreja primitiva, por que primitiva? Porque a primeira igreja formada, sendo levantada, foi os irmãos. Duas bases que os irmãos, eles velavam. Porque se tem uma coisa, ninguém consegue construir nada sem oração. Ninguém consegue construir nada sem oração. A oração é como se você tivesse com todas as ferramentas nas mãos e você tivesse o material. Só que o que acontece? Agora você precisa ter direção. O que você vai fazer? O que você vai construir? Porque, irmãos, em Hebreus 11:8, quando Deus ele chamou Abraão, sai da terra do teu pai, da casa da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, ele ouviu a voz de Deus, ele saiu sem duvidar. E no versículo 9 fala que Abraão, ele saiu formando tenda com o seu filho Isaque, porque ele tinha dentro do coração dele, e ele esperava, ele aguardava uma cidade cujo arquiteto é Jesus Cristo. Então, se o arquiteto é Jesus Cristo, então o que dá a direção para nós construir é Jesus. Por isso que nós temos que ter a oração sobre a nossa vida. Eu quero deixar aqui uma reflexão para nós, para o nosso crescimento espiritual e também para a nossa meditação e também para o nosso despertamento. Irmão, se existe uma coisa sobre a vida do ser humano na terra, e é certo que o ser humano, a igreja que está na terra, precisa tomar muito cuidado, tem que estar muito vigilante, é o cansaço. O cansaço espiritual é a porta para o pecado. O cansaço ele é a porta para o pecado, porque quando vem o cansaço, o que acontece? Aquele cristão que ele tinha aquele costume de orar, ele vai deixando. Ele tinha um costume, ele tinha uma rotina dele buscar Deus, ele vai deixando. Por quê? Porque por causa do cansaço. O cansaço, e quando o cansaço ele vem, ele vai abrindo uma porta. Ele vai abrindo uma porta para o pecado. E abrindo a porta para o pecado, a tendência desse ser humano é se inclinar, cair e errar diante de Deus. Porque, irmãos, o pecado ele bate na porta do nosso coração a todo momento. Gênesis 4:6, Caim, o pecado jaz à porta do teu coração, mas sobre ele você deve dominar. Então veja que o desejo, o domínio de dominar o pecado cabe a mim, cabe a você. 1 Coríntios 6:12, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, e eu não vou me deixar me dominar por nenhuma dessas coisas. Então veja que é isso que nós temos que ter na nossa mente, temos que ter na nossa consciência como cristão. Porque, irmãos, quando o cansaço ele vem na vida do ser humano, a tendência desse ser humano é cair. Por quê? Porque eu quero deixar aqui uma reflexão para nossa meditação, para poder trazer um despertamento para nós. Você sabe por que Davi ele caiu? Davi ele pecou com Betseba? Porque Davi ele estava ali tomado pelo cansaço, estava descansando, já tinha parado de ir à guerra, já não estava pelejando como pelejava mais. Veja aqui comigo em 2 Samuel 5:2, que diz assim, outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, o povo, a nação de Israel, falando para Davi, outrora sendo Saul rei sobre nós, tu saías e entrava com Israel. Veja, irmãos, Davi ele era o primeiro a entrar na guerra, e Davi ele era o último a sair também. Davi ele tomava frente de tudo.
ele tomava a frente de tudo, mas quando cansasse, irmãos, ele veio, ele pegou Davi, em 2 Samuel 7:1, Davi estava no seu palácio descansando, o Senhor já tinha dado vitória para ele de todos os seus inimigos. Sabe o que ele fez? Ele colocou no seu coração: vou edificar uma casa para o Senhor, porque a arca do Senhor está atrás de cortina, e eu habito aqui nesse palácio de cedro. Agora vejam, até a presença de Deus já não estava sendo de muito valor para o rei, porque a arca da aliança, ela simboliza a presença, a arca estava detrás da cortina, já não estava mais sendo valorizada pelo rei, já não estava sendo mais valorizada, irmãos, e a presença de Deus, ela tem que ser valorizada na nossa vida. Salmos 89:7 diz que Deus, ele é um Deus justo, santo e poderoso, e ele tem que ser reverenciado na congregação dos santos. Esse Deus, ele merece a nossa reverência, nós temos que reverenciar esse Deus. Agora veja, quando o cansaço ele vem e pega sobre o ser humano, ele vai tirando todas essas dádivas, essa riqueza que é só o Espírito Santo que ele pode colocar dentro de mim, pode colocar dentro de você. Agora, quando o cansaço ele vem sobre o ser humano, a tendência dele é cair, a tendência dele é errar, porque o pecado, irmão, ele jaz a porta, ele bate no nosso coração. Hebreus 12:1, nós somos rodeados de uma tão grande sombra de nuvem de testemunhas, pelo que deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado, ele nos rodeia tão de perto, ele nos rodeia tão de perto. Agora veja, quando Davi estava descansado, o Senhor tinha dado vitória para os inimigos dele, ele foi descansar. Ele foi descansar. Aqui no 2 Samuel 11:1, decorrido um ano, 2 Samuel 11:1, decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, ó, veja, aqui já começou, veja aqui, ó, o cansaço é a porta para o pecado. Decorrido um ano em que os reis saem à guerra, enviou Davi, Joabe e com ele seus servos, todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Raaba. Davi, porém, ficou em Jerusalém. Veja só a diferença desse Davi. Esse Davi lá do passado que nós vimos aqui em 2 Samuel 5:2, ele era o primeiro a entrar na guerra, ele era o último a sair, ele era o primeiro que tomava frente. Mas agora aqui você já vê um Davi descansado, você já vê um Davi descansado. Agora veja, os irmãos tudo guerreando, contra Amon, e Davi no palácio em Jerusalém descansando. Por isso que Davi caiu, por isso que Davi errou, porque o homem, quando ele está descansando, porque o nosso descanso não é aqui, irmão, não é aqui nosso descanso. Quando nosso descanso não é aqui. Há muito trabalho, há muito que nós caminhar. Agora veja, Elias, quando ele comeu o pão, o pão que foi assado em brasa. O pão que foi assado em brasa, ele comeu e voltou a deitar de novo. Ele voltou a descansar de novo. Está lá em 1 Reis 19, ele voltou a descansar de novo, porque irmãos, o cansaço, quando ele vem, a tendência do ser humano é cair, a tendência do ser humano é errar, a tendência do ser humano é pecar diante de Deus, é pecar diante de Deus. Os irmãos tudo pelejando na guerra, e Davi em Jerusalém no palácio. Olha só para você ver o jeito que estava Davi. Aí numa certa tarde, versículo 2, 11:2, uma certa tarde, Davi saiu para o seu terraço. Sabe o que ele fez? Ele viu Betseba, mulher de Urias, o heteu se banhando. Ali foi a porta para o pecado. Veja, ele estava descansado, andando sem propósito. É uma coisa que não se deve fazer também ao ser humano, o cristão, andar sem propósito. Diná, filha de Jacó, quando ela andou sem propósito, ela foi estrupada, aconteceu uma vergonha, trouxe uma vergonha para casa do pai, porque estava andando sem propósito. Aqui Davi já estava tarde, o rei já estava se levantando tarde, um homem que levantava cedo, um homem que levantava pela madrugada, um homem que lutava, um homem que pelejava, um homem que era esforçado. Aqui ele já se levantou de tarde, ele deu uma olhada para o terraço do lado, ele viu Betseba se banhando, a mulher de Urias, o heteu, e pegou, sabe o que ele fez? Ele cobiçou, irmão, e quando ele cobiçou, veio aquele desejo de adultério no coração de Davi. Agora veja, veio aquele desejo, irmão, aquele desejo de adultério no coração de Davi. Uma concupiscência, ela foi gerada, ela foi formada no coração de Davi, porque antes do ser humano ele cair, irmão, o pecado antes ele é alimentado. Antes o pecado ele é alimentado dentro do coração do ser humano, depois que qual que é a tendência dele? É ele conceber, ele dá a luz, ele sai para fora, é onde o pecado ele é consumado dentro desse ser humano. E o pecado ele sendo consumado, ele gera morte. Tiago 1:11-12.
O pecado, ele sendo consumado, ele gera morte, mas o ser humano, ele só pode ser tentado quando ele é atraído. Veja que quando Davi olhou para Betseba, ele se sentiu atraído, e quando ele se sentiu atraído, engodou uma concupiscência dentro do coração de Davi, da alma de Davi, que levou ele a pecar. O desejo do adultério foi alimentado ali dentro dele, e quando aquele desejo foi alimentado dentro dele, a tendência dele foi fazer o quê? Foi se inclinar. Agora ele quebrou um princípio bíblico, está lá em Deuteronômio 20:17. 20:17, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não cobiçarás. O que ele fez? Cobiçou a mulher de Urias o Heteu. Agora veja, ele cobiçou, irmão. Ele cobiçou a mulher de Urias o Heteu. Agora veja, irmão, quando ele cobiçou, foi gerado aquele desejo de pecado dentro do coração de Davi. Dentro do coração de Davi, irmão, Davi ele errou diante de Deus. Agora, quando vem o pecado, irmão, vem a consequência também. Quando o ser humano ele peca diante de Deus, vem a consequência também. Agora veja, se tem uma coisa que endurece o coração do ser humano, quem sabe quando a palavra ela vem para você, você se sente confrontado, porque o teu coração ele foi endurecido pelo pecado. O pecado endureceu o teu coração. Porque o pecado, quando ele veio para Davi, ele endureceu o coração de Davi, irmão. Davi ele ficou tempos e tempos com o coração. A Bíblia não diz quanto tempo determinadamente, mas ele ficou um tempo bom com o coração dele endurecido. Até quando o profeta Natan veio para repreender ele, segundo Samuel 12:5, a ira de Davi se levantou. Quem que foi o homem que fez essa barbaridade aqui? Que o profeta Natan ele usou uma parábola para poder ele chegar até Davi. Aí Davi pegou e rotou uma justiça que ele não tinha. Quem que foi esse homem que cometeu esse tal ato? Esse homem tem que ser exterminado. Agora vejam, o coração de Davi estava endurecido. Ele estava endurecido. Mateus 13:15, o coração desse povo está endurecido. E quando eles ouvem de mau grado, e neles se cumpre a profecia do profeta Isaías. Eles têm olhos, mas eles não veem, eles têm ouvido, mas eles não ouvem. O coração desse povo está endurecido, mas se ele se converter e abrir o seu coração, eu os sararei. Agora vejam, quando Davi ele pecou, tem as consequências. Por isso que você que vai ouvir esse vídeo, tome muito cuidado. Tome muito cuidado com a decisão que você vai tomar. O caminho que você está tomando, o sentimento que gerou dentro do teu coração. Porque depois que você cair, irmão, o que resta para você é morte. O que resta para você é morte. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Agora veja, quando Davi ele pecou, irmão, veio a consequência. Veio a consequência. Agora veja o que está escrito no livro de Provérbios 6:24. Vem comigo aqui, ó. Olha o que está escrito aqui, ó. Provérbios 6:24. Para te guardares da mulher e das lisonjas da língua estranhas. Olha o que nós temos que fazer aqui. O que você tem que fazer? Não cobice no teu coração, versículo 25. Não cobice no seu coração a sua formosura. Aquele irmão, aquela pessoa que olha aquela pessoa na rua, no coração dele, ele cobiça da planta dos pés até a cabeça daquela irmã, ou a cabeça daquele irmão, a formosura do corpo dele. E nem te prenda nos olhares dela, porque por causa de uma mulher prostituta se chega a perder um bocado de pão, e adúltera e anda à caça da preciosa vida. Agora veja o versículo 27, veja como o pecado ele tem consequência. O pecado ele tem consequência. Versículo 27 diz assim, ó: porventura tomará alguém fogo no seio sem queimar as vestes? Ele está fazendo uma comparação aqui, ó. Porventura tomará alguém fogo no seio? Se você colocar um fogo aqui na direção do teu peito, aqui a tua tendência não é você se queimar? Se você colocar um fogo aqui, qual que vai ser a consequência do fogo que você colocar aqui? É você se queimar. É isso que o Salomão está dizendo aqui. O versículo 28 ele fala a mesma coisa, a mesma comparação. Ou andará alguém sobre as brasas sem queimar os pés? Se você colocar o teu pé na brasa, você vai ter a consequência. E qual que é essa consequência? Você vai se queimar. Você vai se queimar. Então, irmãos, toma cuidado, irmão. Sabe por que vai ter consequência? Naum 3, Deus ele não tem por culpado o inocente. Deus não tem. Naum capítulo 1, versículo 3, Deus não tem por culpado. Tudo, irmão, tudo tem uma consequência. E nosso Deus é um Deus que ele recompensa o ser humano. Gálatas 6:7. Não erreis, de Deus ninguém se zomba, ninguém se escarnece dele. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Se ele semear na carne, ele vai colher corrupção. Se ele semear no espírito, ele vai colher vida eterna.
Então tá aí, irmão, tome cuidado para você não errar diante de Deus, para você não pecar, porque o pecado ele mata o ser humano, mas a Bíblia ela dá vida e dá vida eterna para o ser humano.